Oi pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente estava falando sobre a deterioração dos lipídios e faltou um pedacinho da aula que ainda cai na prova. Lembrando que na última aula a gente estava falando sobre aquilo que estraga, quais são as reações de deterioração dos lipídios. Então os lipídios eles podem ser deteriorados por hidrólise, que é a quebra da molécula de triacilglicerol, liberando ácidos graxos, e esses ácidos graxos depois eles podem ser deteriorados por oxidação. Então, são duas formas de deterioração dos lipídios. Primeiro, por hidrólise, que normalmente acontece na presença de algumas enzimas que quebram a molécula, e depois por reações de oxidação desses ácidos graxos, principalmente ácidos graxos insaturados. Nós falamos também que a oxidação de lipídios ela acontece na fase lag e depois ela passa para a fase log. Na fase lag, a velocidade de reação de oxidação ela é menor, e se a oxidação dos lipídios acontecesse somente pela formação dos radicais livres dentro da própria molécula de ácido graxo, ela ficaria sempre na fase lag, sempre na velocidade da fase lag. Porém, depois da fase lag, entra uma fase que a gente chama de fase log, onde a velocidade de reação aumenta exponencialmente, então a gente chama também de fase exponencial, e essa fase acontece por conta da presença de substâncias que agem como pró-oxidantes, ou seja, ela contribui para que a oxidação ocorra de forma mais rápida. O primeiro pró-oxidante que a gente vai falar é o oxigênio singlete, e esse oxigênio singlete, ele possui os elétrons pareados. Uma vez que os elétrons do oxigênio singlete se ajustam à direção do spin do elétron na ligação dupla do ácido graxo, eles reagem com os ácidos graxos de maneira direta, formando hidroperóxidos lipídicos, que são 1.500 vezes mais rápidos que o oxigênio triplete. Olhem aqui para a figura. A gente tem o oxigênio singlete reagindo no ácido linoleico, então o ácido linoleico ele possui duas duplas ligações, e o oxigênio singlete tem capacidade de reagir com o carbono que está ligado na dupla ligação. E ele pode reagir com qualquer um daqueles carbonos, deslocando a dupla ligação, formando um ácido graxo trans. Olhando para o lado esquerdo do slide, dá para ver que o oxigênio triplete possui os spins não pareados e o oxigênio singlete possui os spins pareados. E por conta dessa característica do oxigênio singlete, ele consegue aumentar a velocidade de reação em 1.500 vezes. Outros produtos que podem ser pró-oxidantes. As radiações ionizantes. Elas produzem um radical hidroxil a partir da água. Dos radicais conhecidos, o radical hidroxil é o mais reativo, sendo capaz de abstrair hidrogênio de lipídios e de moléculas como proteína e DNA. As radiações ionizantes a gente utiliza como um processo de conservação dos alimentos, aplicação de raios gama para conservar alimentos. Então, se a gente for utilizar esse tipo de processo de aplicação de irradiação para matar micro-organismos, é importante a gente considerar se esse alimento ele é lipídico e avaliar se esse é o melhor tratamento para esse tipo de produto. Se eu não posso utilizar outro tipo de tratamento para redução de carga microbiana que não seja radiação ionizante. Os metais de transição, eles, como o manganês, o ferro e o cobre, eles são encontrados em todos os alimentos, pois são constituintes comuns dos materiais biológicos. Então, o ferro está presente na mioglobina, que é o pigmento do músculo. O manganês, ele está presente dentro da molécula de clorofila, então se a gente for pensar em todos os vegetais verdes, ele está presente, a clorofila está presente, então o manganês também está presente.
Então, eles fazem parte dos materiais biológicos, que são matéria-prima para a gente produzir os alimentos. E eles são um dos principais pró-oxidantes dos alimentos, diminuindo a estabilidade oxidativa por sua capacidade de decompor hidroperóxidos em radicais livres. E tendo a presença de radicais livres, a gente sabe que eles são sequestrantes de hidrogênio dos ácidos graxos e aí provoca toda a reação de oxidação. Outra coisa que aumenta a velocidade de oxidação é a luz e altas temperaturas. Por isso que em alguns produtos a gente utiliza embalagens que façam barreira de luz, como por exemplo no azeite de oliva, que a gente tem o vidro escuro, né, verde escuro, e a gente ainda tem, eu falei para vocês também, não sei se foi a aula passada ou a aula retrasada, sobre as embalagens de óleo, que antigamente eram todas em lata de folha de Flandres, então a gente não precisava adicionar antioxidante nos óleos vegetais, porque todos eles estavam ali protegidos da luz. Mas quando a gente tirou essa embalagem de folha de Flandres e colocou a embalagem no PET, que é transparente, fez com que a gente tivesse que adicionar antioxidante em todos os óleos vegetais para vender. Por conta dessas reações de degradação e de oxidação, a gente utiliza moléculas que têm a capacidade antioxidante, ou seja, elas vão funcionar como sequestrantes de radicais livres. Elas vão reagir com o radical livre antes que o radical livre reaja com os lipídios. Então, muitos antioxidantes retardam a oxidação de lipídios pela remoção dos radicais livres, inibindo, portanto, as fases de iniciação e de propagação que fazem parte do processo de oxidação. Aqui a gente pode olhar que tanto para os radicais peroxil quanto pelos radicais alcoxil, o sequestrante de radical livre vai formar compostos estáveis, tirando essa carga que torna essa molécula um radical. E aí ele se torna não radical, uma espécie não radical, por conta de que o antioxidante funcionou como um sequestrante de carga. Os antioxidantes, normalmente eles funcionam por ressonância ou por terminação. Por ressonância é o seguinte: aqui nós temos um fenol, né, um anel fenol, representando a classe dos antioxidantes. É um anel com 3 duplas ligações e uma hidroxila. Esse anel, essa molécula fenol, ela vai reagir com o radical livre e vai ficar com a carga. Então, ela dá o hidrogênio dela para o radical livre deixa de ser uma espécie radical e a molécula de fenol fica com a carga. Por conta da presença das duplas ligações que essa molécula tem, ela vai ficar fazendo ressonância com as duplas ligações, ou seja, a carga vai mudando de lugar dentro da própria molécula. Essa molécula reage com ela mesma, não precisando reagir com moléculas externas, fazendo com que essa carga que era do radical livre se torne do antioxidante e esse antioxidante mantenha essa carga ali sem fazer reação com a gordura e não deteriora a gordura. Então, ela impediu que aquele antioxidante, que aquele oxidante reagisse com o ácido graxo, reagindo antes com o oxidante. No caso da terminação, o anel fenólico, ele vai começar da mesma forma que na ressonância, ele vai doar um hidrogênio para o radical livre. Esse radical livre deixa de ser uma espécie radical e o fenólico fica com a carga. Esse fenólico, ele vai encontrar um novo radical livre e ele não tem mais hidrogênio ali para doar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um complexo com o próprio radical livre. Então, eu tinha uma molécula com carga, que era o radical livre. Eu doei o meu hidrogênio para o radical livre. Esse radical livre deixou de ser uma espécie radical, mas o meu fenólico ficou com a carga. Esse fenólico encontrou um outro radical livre que, ao invés de pegar o hidrogênio,
do fenólico, ele se ligou formando uma nova molécula. E essa nova molécula também é inativa, não tem carga e não provoca a deterioração dos lipídios. Agora falando, né, dos tipos de antioxidantes mais utilizados. Então a gente tem os tocoferóis. Observem que o tocoferol também, na sua molécula, possui um anel fenólico. Os tocoferóis são... o tocoferol, ele é uma molécula de vitamina E. E as reações entre os tocoferóis e os radicais peroxil lipídicos levam à formação de um hidroperóxido lipídico e de diversas estruturas de ressonância de radicais tocoferoxil. Ou seja, o tocoferol, ele vai agir conforme a ressonância, ele vai ficar com a carga dentro da sua molécula e vai ficar reagindo com ela mesma. Os fenólicos sintéticos são compostos que são muito utilizados ou já foram muito utilizados como antioxidantes nos produtos industrializados de alimentos, e os principais são esses 5 aqui: o hidroxitolueno butilado, o 2-BH e 3-BH, que é hidroxianisol butilado. Aí nós temos o butil, hidroxiquinona terciária e o galato de propila. Por conta dessas moléculas serem moléculas sintéticas e pensando na segurança do uso e do consumo desse tipo de produto, existem muitas pesquisas hoje que trabalham para descobrir antioxidantes naturais. Dentre esses antioxidantes naturais, nós temos o grupo dos fenólicos vegetais, ou seja, são compostos fenólicos que são extraídos de matéria-prima vegetal. Ali a gente tem os ácidos fenólicos, temos antocianinas e temos outras moléculas. Esse slide mostra 3 ácidos fenólicos que são extraídos do alecrim. Uma amiga minha do doutorado trabalhava com a aplicação de alecrim na superfície de queijos para aumentar a durabilidade desse queijo. Além de você passar sabores, né, para esse novo produto, ela verificou durante a pesquisa do doutorado dela que que aumentou a vida de prateleira desses queijos e diminuiu a carga microbiana, a presença do alecrim, né? E a presença do alecrim aumentou a concentração dos ácidos fenólicos. Então dá para fazer uma correlação da presença dos ácidos fenólicos com a redução da deterioração desses queijos. E um dos antioxidantes mais famosos é o ácido ascórbico, mas o ácido ascórbico, ele é solúvel em água. Então, ele é utilizado em produtos que são emulsões, que tem uma fase aquosa no meio, junto com a fase gordurosa. Esse ácido ascórbico e o isômero dele, o ácido eritórbico, eles podem bloquear os radicais livres. E ele tem uma vantagem porque ele é muito seguro, o consumo dele é muito seguro, porque o que acontece? Quando ele está conjugado com o ácido graxo palmítico, que é utilizado em emulsões, ele forma um complexo chamado palmitato de ascorbila. Esse palmitato de ascorbila lá no trato gastrointestinal, ele vai ser quebrado em ácido ascórbico e ácido palmítico. Ou seja, as moléculas originais se tornam as mesmas moléculas depois da digestão. Ou seja, não existe restrição para o nível de utilização do ácido ascórbico nesse tipo de produto. Com isso, a gente finaliza a parte de lipídios. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem e-mail.